Olá pessoal, boa tarde. Quem fala é Daniel Chaves, sou professor na disciplina de História da América Contemporânea, que faz parte da graduação em História na Universidade Federal do Amapá, e queria convidar todos hoje para uma aula que já é uma das últimas aulas do nosso curso de História Contemporânea. Apenas para a gente recapitular, a gente está trabalhando já desde o finalzinho do ano passado na disciplina, né? E a gente vem trabalhando em torno dos assuntos mais variados dentro de uma perspectiva que nos interessa muito, que é a de desconstrução de algumas das principais problemáticas, de alguns dos assuntos-chave em história contemporânea. E, sem dúvida alguma, a gente observa que alguns assuntos acabam se destacando, né? Como, por exemplo, o tema das oligarquias, do capitalismo, do socialismo, das ditaduras, todos temas muito interessantes em história da América. E, sem dúvida alguma, o assunto de hoje é um desses assuntos, que é o das culturas e identidades contemporâneas nas Américas. É a nossa aula de número 9, faltam outras duas que ainda nessa semana vão ao ar. Eu tinha pensado, originalmente, em fazer isso antes de tudo que aconteceu, do apagão e etc. Eu havia pensado em uma sessão que fosse bastante próxima uma discussão de identidades com fins políticos, né? Mas, como a gente sempre sabe, as disciplinas elas começam de um jeito e elas vão acabar de outro. De modo que, nesse sentido, o que a gente vem a chamar de disciplina vai progredindo, vai andando, vai ganhando rumos, ganha vida própria. Especialmente depois da presença dos convidados, que vieram, vários, muito ilustres, e que contribuíram muito para o curso dar certo até onde ele pôde dar certo. Onde ele não deu certo, a responsabilidade é muito mais minha do que dos convidados, não é? Bom, então, para falar dessa 10ª aula em História da América Contemporânea, nossa graduação em História na Universidade Federal do Amapá, o semestre 2020.3, eu queria muito falar sobre culturas e identidades, pensando da forma mais justamente deontológica possível, no olhar mais crítico e construtivo possível, o que a gente está, afinal de contas, querendo dizer por cultura contemporaneamente, né? O que estudar o assunto da cultura implica de forma prática, de forma objetiva. Um primeiro significado que a gente tem é a de que cultura seria uma representação de tudo que os seres humanos produzem de uma forma criativa. Então, cultura poderia ser olhada desde o ponto de vista do que é a criatividade. Em contraste com a natureza que nós, ou eles, os seres humanos, né, não tenham criado ou alterado. Tentando ampliar um pouquinho essa definição para as questões para além da criatividade intangível ou imaterial, quando a gente fala em conquistas culturais, são as transformações formativas dentro de um determinado material. Então, por exemplo, quando a gente fala que uma sociedade é culturalmente tecnológica, ou na cultura da agricultura, ou nas artes plásticas como cultura, ou até mesmo em estruturas espirituais, faz parte da cultura de um povo, de uma sociedade, de uma civilização. Então, a cultura ela seria, no sentido mais lato, mais elástico possível, né? Pensando comportamentalmente o aspecto humano na sua rotina de geração para geração, que é um sistema de diretrizes para o indivíduo como membro de uma determinada sociedade ou de uma determinada comunidade. A gama de significados do que é a cultura, pensando a cultura pela luz das criações do espírito humano, da criatividade, é enorme, né? Vai de um uso desde puramente descritivo, como, por exemplo, a cultura da década de 60, até algo mais normativo, que tem a ver com o quanto você é culturado ou eu sou aculturado. É um assunto, é uma temática de dificílima captura e apreensão, o assunto da cultura. Porque ela pode muito facilmente ser confundida, especialmente sob um olhar da arqueologia das sociedades, não só da arqueologia como um campo disciplinar formal
em busca de vestígios materiais e imateriais, né? Pode ser muito facilmente confundido com o que é a civilização. O entendimento geral do termo cultura na escola filosófica alemã, por exemplo, desenvolveu uma distinção entre cultura e civilização. Enquanto na escola filosófica de língua inglesa, por exemplo, apenas uma palavra foi usada para cultura ou civilização durante um longo tempo. Foi apenas nas últimas décadas que a ideia, do século XIX especialmente, que a cultura também se tornou mais comum, sem necessariamente referir a qualquer contraste com civilização. A formulação mais antiga desse contraste na língua alemã vem do Immanuel Kant. Vamos lá ver um excerto aqui. Somos altamente cultivados pela arte e pela ciência. Somos civilizados a ponto de ficarmos sobrecarregados com todo tipo de polidez social e decência. Mas ainda falta muito para nos considerarmos moralizados, pois a ideia de moralidade ainda pertence à cultura. Mas, olha esse último trecho, hein? Pois a ideia de moralidade ainda pertence à cultura. Mas o uso dessa ideia, que só se resume ao que é moralmente semelhante ao amor, à honra e à decência externa, apenas constitui a civilização. Ou seja, ser culto, para Kant nesse contexto, não é necessariamente ser civilizado. Isso é muito importante para a gente tentar entender esse viés mais abrangente e elástico da ideia de cultura. O conceito que torna compreensível o surgimento da cultura e delimita claramente o termo e contrasta eminentemente com a ideia de natureza, portanto. Isso define tudo como uma cultura que os humanos produzem por si próprios, enquanto a natureza é algo que é simplesmente como é. Em princípio, essa justaposição da ideia de natureza e de cultura é um padrão eurocêntrico, tá, gente? Para a gente não tirar os pés do chão, e mesmo sabendo da necessidade premente que nós temos de uma decolonialidade do pensamento acadêmico, a gente ainda sabe que a matriz qual é, não é? A gente ainda está trabalhando com esses termos e com esses conceitos, apesar de ser um desafio que nós já assumimos. A etnologia mostra que justamente ajuda a gente a desconstruir, os estudos antropológicos, etnológicos, ajudam a gente a desconstruir essa ideia de que cultura e natureza são coisas distintas, civilização e natureza são coisas distintas, né? Não dá para pura e simplesmente aplicar de forma geral. E várias questões são levantadas quando a gente, como falamos anteriormente, o termo cultura é usado não apenas descritivamente, perdão pela repetição aqui, mas também normativamente, no caso prescritivamente. Nesse caso, cultura significa apenas o que de fato se encontra, mas também o que deveria ser. A gente começa a observar, então, que a discussão cultural é uma discussão extremamente baseada no papel dos símbolos e das linguagens em um contexto social. Isso é muito importante para a gente entender o que talvez fosse o viés original dessa aula, lá pensado no início do curso, que é o papel da cultura e da identidade na América Latina como uma ferramenta, como um dispositivo de questões políticas, de questões sociais no continente, para a gente entender bem como que essas semânticas acabam sendo apropriadas e significadas, porque as formas são muito variadas. É claro que em todas as sociedades e civilizações, naturalmente, inequivocamente, o que é cultura acabou sendo patrimonializado e assumido como parte de um contexto político e social. O que a gente tem aqui no continente latino-americano ou sul-americano, como vocês preferirem, é uma questão de plasticidade, é uma questão de coesão decolonial e, por último, de uma série de contextos nos quais a transferência das expectativas de uma estrutura pauperizada, dominada, enfim, com tudo que aconteceu no processo de conquista e de genocídio na América, da transferência dessas questões de ordem capital para uma superestrutura, para um plano onde a argamassa de riqueza passa a ser vista
de forma quase que inequívoca a partir da coletividade subjetiva, do campo do indivíduo que se sente rico quando se conecta no todo. Quando as pessoas começam a se referir a si mesmas ou ao meio ambiente, por exemplo, não fazem só por si, sentidos corporais, né? Mas principalmente por meio de símbolos. Em contraste com, por exemplo, animais, cujos padrões de comportamento e reações são instintivamente prescritos ou condicionados, os seres humanos podem se relacionar com as coisas no mundo e com os outros seres com símbolos, como, por exemplo, palavras, né? Os símbolos tornariam as coisas gerenciáveis, mantendo-as, em certos aspectos, próximas do que representam, porque, sem dúvida alguma, essa esfera de representatividade nos é muito cara. O homem pode descrever essa própria natureza por meio de símbolos matemáticos, por exemplo, ou cantar sobre ela por meio de poesia. Pode pintar ou dançar, pode gravar na pedra, pode descrever em texto. As coisas individualmente aparecem para a gente, para esse ser humano, de um ponto de vista muito variado, que vai desde o religioso, científico, ideológico, estético, e para nós ela acaba sempre sendo uma referência simbólica conectada a um todo maior, né? Alguns dos primeiros trabalhos que destacam a importância desses signos e símbolos para a linguagem e o pensamento humano são os trabalhos do Charles Peirce, que desenvolveu toda uma teoria dos signos como uma lógica estendida, e de Ferdinand de Saussure, que estabeleceu a semiótica como um princípio do estudo da linguística. Além desses dois, eu destacaria e recomendaria muito a vocês o acompanhamento da obra do Ernest Cassirer, que na década de 20 desenvolveu uma filosofia da cultura muito interessante, né? Que observou a todos nós, indivíduos, como seres simbólicos. Diferentemente, claro, de Peirce e de Saussure, o Cassirer não partiu dos pensamentos da consciência das pessoas, mas de uma relação prática do mundo. Ou seja, para ele, o ser humano não se relaciona com o mundo apenas teoricamente, mas principalmente por uma relação física, por uma relação objetiva. A atividade cultural humana acaba sempre sendo uma modelagem de formação das coisas. E esses símbolos são portadores, de certa forma, universais de significado. É claro que isso depende, inequivocamente, do compartilhamento da capacidade de aderência e de apropriabilidade da linguagem dentro de uma comunidade ou dentro de uma sociedade. Mas uma vez essa aderência ocorrendo, os símbolos eles devem se portar de forma universal, do ponto de vista da sua capacidade em significar. A constituição de ícones, que é justamente o termo mais lato sensu para a gente falar sobre esses símbolos cristalizados em uma unidade, eles têm uma relação dependente da órbita dos significados. Isso quer dizer que, por um lado, qualquer coisa que tenha forma pode se tornar um símbolo, e por outro lado, os símbolos eles podem ser transferidos de um significado para o outro. Isso quer dizer que o símbolo, ele, apesar de ter uma conotação universal, ele não pode ser considerado de forma inteiramente arbitrária. E aí vem muito da contribuição do Cassirer, vem muito nesse sentido, da ideia de que o desenvolvimento se dá numa relação constante, permanente, dinâmica, com as resistências, com as fronteiras, com as tessituras do mundo no qual o indivíduo trabalha e se socializa. Isso é extremamente importante para a gente compreender que nem tudo que uma pessoa encontra é imediatamente apresentado por e para ela. Que a questão de como nós nos manifestamos em consciência perante os outros e as coisas é inequivocamente a chave de entendimento para como essa experiência gera compreensão e atribuição de significado sobre símbolos. A incorporação de símbolos individuais em um todo superordenado pode ser descrita de maneira particularmente vívida se a cultura for descrita metaforicamente como um texto. Também seria perfeitamente possível e muito interessante, parte da etnografia, da etnologia, perdão, contemporânea, trabalha muito com a ideia da cultura como um tecido, não é à toa, né? Que no início da sessão a gente escolheu alguns tecidos originários sul-americanos para poder trabalhar com isso, para poder falar sobre
como as referências simbólicas são tão importantes para falar em cultura. Assim como uma única palavra obtém seu significado em uma frase, gestos, roupas e apenas obtém seu significado dentro do contexto geral de uma cultura. Por isso é tão caro para a gente falar na questão da apropriação cultural e como é preciso que a cultura venha acompanhada no seu processo constitutivo coletivo de uma ampla percepção pedagógica, didática, para que nós possamos falar em um processo construtivo de cultura. Dentro, evidentemente, aqui do que a gente falou e se referiu da cultura como um espaço, de certa forma, normativo. Para muitos intelectuais, especialmente que estudam a cultura desde um ponto de vista das lutas interclasse e interétnicas, é preciso haver um caráter normativo nesse sentido. Falando um pouquinho sobre a ideia de tecidos de signos, né? Eu gosto muito dessa citação do Max Weber, de que cultura é um excerto finito dentro de uma infinidade de eventos mundiais sem sentido e recebe significado do ponto de vista dos humanos. Mais recentemente, muito mais recentemente que Weber, Clifford Geertz, ele vincula um conceito de cultura a Weber, quando ele vai falar que a cultura, o conceito de cultura que representa e cuja utilidade gostaria de mostrar é essencialmente semiótico. Quero dizer que o ser humano está enredado em uma teia de significados autotecida e vejo a cultura como essa teia. Sua investigação, portanto, não é uma ciência experimental que busca leis, mas uma ciência interpretativa que busca significado, né? Que busca essas semânticas. E essas sociedades humanas, ainda falando sobre os símbolos e sobre essas habilidades culturais em manusear essas teias, esses tecidos, essas superestruturas intangíveis, as sociedades humanas dependem dessas habilidades culturais para sua sobrevivência e satisfação de necessidades. Para essas gerações também estão disponíveis em uma geração que suas práticas, padrões, trabalhos e linguagem e instituições precisam. Para que a transmissão desses conteúdos culturais seja bem sucedida, o que deve ser transmitido deve ser repetido regularmente, num determinado ritual, em uma determinada época do ano. Foi muito em torno dessa discussão que o Saussure, o Ferdinand de Saussure, desenvolveu essa teoria dos signos, que a gente acabou se apropriando largamente, que é a semiótica, e sugeriu que o uso dessa questão dos símbolos fosse muito próximo dos estudos de cultura. Assim, uma forma de essencial da repetição não é apenas a prática real do que foi transmitido, mas também a fixação da linguagem, ou seja, a incorporação e apropriação sistemática, não necessariamente racional, de um conjunto ou um sistema de símbolos. A linguagem ela acaba sendo esse meio primário de transmissão, que também acompanha toda a transmissão não linguística de conhecimento. Ou seja, os símbolos se propagam através da linguagem para um determinado ponto de vista. Para falar um pouquinho mais sobre história e menos sobre conceitos, que definitivamente nós não vamos conseguir esgotar em uma sessão aqui, eu queria falar também com vocês sobre a memória contemporânea da cultura. Quer dizer, qual o papel que a cultura na América Latina acaba tendo para a formação das sociedades, dos estados nacionais, que são tão caros para a nossa história, né? As primeiras décadas do século XX assistiram a um fenômeno importante, que foi o surgimento de uma história cultural latino-americana, já refletindo um pouco do processo nacional formativo tão, literalmente, batalhado no final do século XIX, enfatizando os traços gerais das nações da região, reivindicando continuidades e descontinuidades com a experiência ibérica e o então, entre a experiência ibérica e o então visto como novo mundo. Essa crise europeia oferecia, que é a crise europeia das primeiras décadas do século XX, né, oferecia uma certa oportunidade, mas não garantia por si só a formação de uma civilização latino-americana em condição de se medir perante as demais civilizações do mundo. Poucos fenômenos socioculturais, nesse contexto do XX, mostraram maior plasticidade do que a produção de identidade, que é um dos pares de conceito tão importantes aqui para a nossa sessão. Até a Segunda Guerra,
essa identidade sempre foi muito singularizada, algo muito próximo de uma experiência moderno-contemporânea iluminista. E, posteriormente, com toda a discussão moderna, como muitos gostam de chamar, esse acontecimento começou a pensar a identidade como um fenômeno dinâmico, coletivo, com variações modais e diferentes graus de realização. A emergência desse fenômeno está relacionada diretamente com a pluralização e heterogeneidade das sociedades globalizadas. Desde os anos 70, né, uma década extremamente importante para a gente falar em globalização e revolução tecnológica, e sobretudo nos anos 80, que a coisa toma realmente corpo, especialmente com a iminência do colapso da bipolaridade típica, ou pretensamente típica, da Guerra Fria. As investigações teóricas sobre essas construções da identidade ganharam, especialmente com estudos pós-coloniais, novas possibilidades de leitura. A invasão, o assalto do mundo em desenvolvimento, ou terceiro mundo, ou antigo mundo moderno colonial, a ordem internacional, durante as décadas de 60, 70 e culminando nos 80, ampliaram muito e acabaram influenciando os estudos em América Latina. E essas regiões do mundo que em diferentes tempos viveram tanto a colonização europeia quanto o processo de descolonização, acabassem buscando no Fórum da Globalização, no caótico Fórum da Globalização, espaço para dialogar. Com o advento dessa modernidade, da experiência moderna de busca pela independência e da pós-modernidade, acabam repensando muitas dessas relações históricas e buscando sinergias. A pós-colonialidade se constituiu, portanto, como tal, como a gente conhece, no decorrer das décadas de 80 e 90 como uma síntese do pós-colonialismo, dessa tendência global, um pensamento que emerge como consequência de uma ação. E identidade a gente pode interpretar como uma conotação de diferença, de autoconfinamento, de autodefinição, de isolamento, de qualquer coisa que de alguma forma nos torne alheios e exteriores a essa lógica de estrutura. A identidade é um fenômeno frágil, em transe, que está em algum lugar entre essa igualdade e essa alteridade, seja de indivíduos, de coletividade, de objetos de tudo, de análises como língua e pátria. Ele é um contínuo construto, é verdade, mas é algo extremamente caro para a gente pensar, e como essas últimas décadas acabaram criando um corte de influência muito severo na direção da projeção do que a gente chama de identidade. Nós poderíamos fazer toda uma sessão discutindo teoria das identidades, especialmente com duas obras que me parecem extremamente importantes para pensar isso apenas desde um ponto de vista do Ocidente, desde apenas um ponto de vista da academia ocidental. Diria que Benedict Anderson e Stuart Hall ocupam um papel determinante nesse sentido. As construções memoriais são marcadas sobre essa identidade na duplicidade dessa permanência, né? E da variabilidade constantemente remanejada, como é o caso da América Latina, que é um continente, por um lado, traumatizado pelo passado, um passado de vários momentos profundamente trágicos, especialmente dois, né? A conquista e as guerras de independência, que acabam acarretando um duplo esquecimento muito importante para a gente compreender, que é, em primeiro lugar, a recusa do passado ancestral, ou a dificuldade na construção, na superação de uma amnésia sobre o passado pré-colombiano, dado o grau de destruição que foi a conquista, a invasão das Américas, e, por outro lado, a questão, ou as questões da emancipação política, que acabam sendo muito predominantes, não só no contexto da independência, mas acabam se reproduzindo diante da lógica de acentuada dependência que transcorre ao longo do século XX. E aí foi pelo menos durante a primeira metade do século XX que os intelectuais utilizaram muito mais o termo autenticidade do que identidade, com implicações de homogeneidade que pode muito bem vir a ser outro dos termos importados cujos quais a gente não conseguiu adequar. A discussão da autenticidade acaba sendo um problema muito grande. E, nesse sentido, há uma discussão problematizante também fazer uso mais analítico do termo nacionalidade,
já que o que é o nacionalmente autêntico? O que nos parece mais interessante? O nacionalmente autêntico ou o nacionalmente identificado? Qual é a escolha de cosmopolitismo, de abertura que nós podemos fazer? Para evitar justamente a ênfase cultural homogeneidade da identidade nacional. Muitas vezes a identidade nacional num lugar como o nosso, nas Américas, sendo o resultado consequente direto de uma experiência de captura de uma determinada soberania popular sobre um território por um pequeno grupo de elites ou de oligarquias. A gente já viu várias coisas nesse sentido. Então, as evidências latino-americanas mostram até que ponto o próprio termo identidade, que é muitas vezes dado como algo pronto, é em si problematizável. Mesmo dentro dos projetos de homogeneização nacionalista, quanto mais fora havia resistência e debate sobre diferenças culturais, sendo muito difícil não só um consenso, portanto, um consenso interno, quanto externamente a capacidade que o mundo tinha em receber essas identidades de forma absolutamente coesa ou monolítica. A tendência dominante nesses debates da nossa região sobre identidade tem sido incorporar pelo menos um grau de ênfase em heterogeneidade e plasticidade, para que essa identidade não ocorra de forma achapante, de forma niveladora e transformando a experiência dinâmica e contínua do construto da identidade em algo autoritário no limite prático da experiência. E cada vez mais a gente vem vindo, né, nesse mundo globalizado, a comercialização e o embalo de identidades para fins turísticos dos mais diversos, né? E acaba criando a contraposição, que é uma contraposição difícil, que é uma outra ideia de identidade que não está voltada para o tipo de exportação, mas acaba sendo intransigente com relação ao cosmopolitismo contemporâneo, justamente criando, inclusive, uma projeção da ideia de estrangeiro, né? Que é algo muito interessante, que mesmo dentro do nosso território soberano, coletivo, dos países, a gente acaba observando pela experiência racial, pela experiência antirracista, por várias experiências, a discussão sobre o que é pertencimento legítimo e o que não é. Uma imensa dificuldade que nós temos enquanto sociedade em construir esse tipo de coesão. Contudo, esse fenômeno de evasão de memória, a dificuldade que nós temos de nos lembrar, esse memoricídio, ele acaba consistindo na eliminação de todo um patrimônio, seja ele tangível ou intangível. E acaba fazendo com que não só os deuses dos povos originários sejam mortos, mas como as pirâmides superpostas por igrejas católicas, os templos pagãos trocados por mosteiros cristãos, palácios ancestrais que foram substituídos por mansões, chinampas que abasteciam o mercado interno mudado para grandes plantações voltadas para o externo. A gente já sabe que o exercício do esquecimento é parte constitutiva da construção histórica. Na questão da América Latina, pelo próprio molde constitutivo de alguns dos nossos feitios civilizacionais ancestrais, como também, do ponto de vista prático, pela experiência, mais uma vez, marcante do macroevento da invasão e da conquista genocida, a gente tem uma enorme dificuldade nesse sentido, em falar sobre a sobrevivência ou a supervivência de uma memória. Só para a gente ter uma ideia, na América Latina, aproximadamente 80% de museus e sítios arqueológicos sofreram algum tipo de espoliação, sendo esse patrimônio um bem não renovável, afinal de contas, o tempo não volta, né? Daí que o dano causado à identidade acaba sendo incalculável, e a maioria das peças roubadas em poder de instituições que são até mesmo glamorizadas como reconhecidas na Europa e nos Estados Unidos. Esse saque cultural exige da nossa parte urgentemente um inventário para apurar um levantamento exato daquilo que foi surrupiado, até mesmo do ponto de vista imaterial. Quer dizer, a patrimonialização do conhecimento, da experiência cultural, é determinante para a gente falar na manutenção desse bem que não é renovável. Uma ênfase crescente para pensar um outro à luz, né, se desenvolveu nas complexidades de representações do outro, bem como de si mesmo.
Historicamente, as nações latino-americanas têm procurado se diferenciar, ou até em alguns períodos se parecer, com vários vizinhos europeus e outros, às vezes vizinhos, latino-americanos. A gente precisa saber muito mais sobre o contexto onde essas identidades evoluíram, sobre como essas transferências aconteceram, não só nas duas margens do Atlântico, como do ponto de vista interno do continente. Esses fatores, como raça, etnia, idioma e religião, contribuíram muito para um reservatório comum de identidade a ser utilizado em toda a América Espanhola. Cada nação americana individual acabou optando por uma certa variante dessa visão supranacional latino-americana, que foi então mesclada com a história de cada estado-nação particular da região, produzindo identidades distintas, espelhando em diferentes territórios diferentes feições do que é essa latino-americanidade. Durante e depois das revoluções americana, francesa e haitiana, era muito difícil imaginar que essa relação entre cultura e política fosse algo diferente de uma república ou de uma soberania popular sobre um território bem delimitado. Muitos dos historiadores procuraram recentemente identificar a gama de significados atribuídos a esses termos, como nación ou pátria, em construção durante e após essas guerras de independência. O lugar do Estado provavelmente vai continuar a ser interessante e importantíssimo, apesar da tendência crescente das 3 últimas décadas de abortar o papel do Estado perante a nação, em fazer com que o Estado seja categorizado como um agente ou um ente de desuso. Pesquisas recentes mostraram algo muito interessante, né? Que nós separamos aqui em 3 abordagens principais para explorar essa relação. Em primeiro lugar, existe uma literatura hoje muito florescente sobre história, memória e comemoração. As historiografias são cada vez mais analisadas como importantes esferas de contestação sobre isso, para pensar exatamente a mãe de todas as perguntas, na minha opinião, que é como seria possível escrevermos histórias depois da experiência colonial. Quais são os parâmetros, quais são os agentes, as estruturas, quais são as discussões. Em segundo lugar, e aí tem uma contribuição muito interessante para a gente notar do pensamento social latino-americano para o mundo, para o debate das relações internacionais como um todo, que é o papel de uma sociedade civil na sua relação tanto com o Estado quanto com o mercado. Especialmente depois da redemocratização, onde a gente teve um processo, mais uma vez eu gosto do termo, consideravelmente florescente de expansão do papel da sociedade civil, do papel da cidadania, que acabou sendo exemplar e influente para boa parte do mundo. Em terceiro lugar, a questão das geografias da nacionalidade. A ideia de território delimitado fornece um ponto em que Estado e nação coincidem, embora seja cada vez mais argumentado que isso opera em nível simbólico. Há uma característica marcante e interessante aí para a gente observar, sempre observando os paradoxos e contradições, que é a literatura sobre na literatura sobre o nacionalismo americano, que a gente observa que, de fato, há uma divisão no trabalho sobre o nacionalismo, no estudo, ao situar o nacionalismo como uma manifestação de poder político com foco no Estado. E, por outro, alguns outros que trabalham com a ideia do nacionalismo como um instrumento cultural, de comunidade, com foco na sociedade. Quer dizer, duas grandes e não sempre convergentes possibilidades de expectativa. As ideias contestadas do Estado, né? O que era república, o que era revolução, o que era autoridade, tornaram-se verdadeiros pontos de encontro para um debate sobre o outro. E o Estado acabou se tornando, contrariando a expectativa democrática e republicana mais típica desse pensamento moderno, do pensamento especialmente contemporâneo sobre a republicanidade, em que, muitas vezes, para assumir um feitio de sobrevivência, a sociedade adotou uma cultura de rechaço e de resistência ao papel do Estado, o que é uma contradição absurda em termos, né? Apesar de todas as complexidades nesse sentido, a gente ainda observa que o nacionalismo é concebido na região
tal qual no mito da independência, né, na narrativa da independência, como um termo emancipatório. E largamente a experiência de neoimperialismo na região fez com que até mesmo marxistas, que não necessariamente são obedientes e aderentes à discussão sobre a nacionalidade, tendessem a enfatizar a importância dessa identidade nacional como uma arena de reivindicação de massas. O povo que teria construído a nação foi considerado como privado por direito de soberania pelas elites que acabariam vendendo o país para colaborar com o imperialismo. Então, inequivocamente, a gente observa um traço interessante de diálogo e que devem constituir um quadro de indicadores importantes para se observar a relação entre culturas e identidades, que é justamente a discussão entre como essas culturas e identidades dialogam diretamente com a construção de signos comumente ou não aceitos, como essa comunidade de semânticas acaba se construindo como um projeto político, como um projeto social, e como essa relação se dá não só no interior dos Estados nacionais, mas na sua exterioridade. Por agora é isso, pessoal. Uma aula introdutória. Eu agradeço muito a vocês, compartilhando mais material já já com vocês no nosso grupo fechado. Agradeço a atenção e desejo a vocês uma ótima continuidade nos estudos. Valeu.